O lucro das empresas brasileiras cresceu 28% no terceiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período de 2023, com destaque para o setor de alimentos e bebidas. Além da forte temporada de balanços aqui no Brasil, o mercado fica super atento às escaladas das tensões geopolíticas no mercado internacional e, é claro, o quadro fiscal brasileiro segue tirando sono aqui dos investidores. Esses serão os temas que nós vamos tratar hoje no Radar da Semana. Então, para detalhar os balanços, a gente está aqui com o Bruno Lima, que é analista sênior de ações aqui do BTG. E aí, pessoal, tudo bom? Tava sumido, Bruno? né? Vocês não me chamam mais. Você tava ali acompanhando os balanços agora para resumir e trazer tudo, entendeu? Tava ali na correria. Justiça. E para falar ali do fiscal e também das tensões geopolíticas, a gente trouxe hoje a Lorena Laudares, que é cientista política aqui do BTG. Olá, tudo bom? Má, Gerson, Brunão. E aí? Acho que tem muita coisa pra gente comentar aí sobre essa questão, tanto das guerras, dos conflitos e da questão fiscal brasileira também. Que acho que tem, sei lá, 3 meses que a gente fala de fiscal em todo o radar. No radar, sim, mas no Brasil deve ter uns 500 anos. Né? Ah, sim. Que é o nosso calcanhar de Aquiles aqui. Mas no radar. Então, eu queria, assim, né, pra gente começar, como eu falei na abertura, o lucro das empresas subiu impressionantes 28%. Exatamente. Né, Bruno Lima? Exatamente isso. E também vi ali no relatório o aumento de 11,9% da receita e de 8,5% do EBITDA. Bruno, de forma geral, foi um trimestre positivo, acima do esperado? Teve algum tema ali em comum que fez as empresas terem esses resultados? Assim, ficou muito claro o destaque entre o mundo das empresas domésticas, né, ligadas ao mercado interno, e o mundo de commodities. O mundo de commodities é sempre um pouco mais fácil da gente enxergar, né? Afinal de contas, o preço está na tela, então petróleo, minério, aço e por aí vai. Aí quando a gente olha o lado das empresas mais mercado interno, mais doméstico, aí sim a dinâmica micro fica bem mais interessante. Porque nos tris anteriores, uma parte do crescimento estava vindo de uma menor despesa financeira. Então, o Selic estava, né, em queda. Agora você teve um ponto de inflexão. Então, por outro lado, você constrói você reperfila a dívida, né, você melhora a tua estrutura de capital. Só que esse trimestre, especificamente, o último, os ganhos vieram, de fato, muito pela alavancagem operacional, que é a expansão de margem. De onde é que vem a expansão de margem? O custo / despesa ainda não está evoluindo na mesma evolução da receita. A receita está boa, está crescendo, está demonstrando uma resiliência, porque a atividade vai muito bem. Então, a Lorena depois provavelmente vai explorar um pouco mais sobre esse ponto, além da questão do fiscal, mas nesse momento de curtíssimo prazo, a gente ainda vê um certo descolamento entre o crescimento, né, uma parte da tua despesa e custo cresce por inflação. Só que até, de fato, uma inflação ela começar a passar em custo de despesa, você tem um lag temporal, você tem uma diferença temporal. Só que a tua atividade, como está muito bem, ela impulsiona a tua receita na frente. Para as empresas que estão conseguindo conter, ou de certa forma, estão performando bem no lado da receita, sabe? Varejo foi bem, por exemplo. A Renner veio com um same-store sales de 12%, crescimento mesmo as lojas, né, ano contra ano. Isso é atividade. Então, nesse aspecto que, de fato, talvez o ponto em comum do mundo doméstico tenha sido isso. A atividade que está vindo ainda forte, do lado positivo, ela ajudou bastante a essas empresas a entregarem uma alavancagem operacional, enquanto custo, despesa, ainda não sofre um impacto ali de uma inflação que está na ponta ali acelerando um pouquinho. Eu acho que também um ponto importante nisso, né, é que a gente tem visto, apesar do mercado de IPOs estar obviamente congelados, mas tem alguns M&As aí saindo que obviamente também mostram um pouco de consolidação, né, dos setores. E o que a gente fala muito aqui, né, que obviamente as empresas que fazem o dever de casa bem feito nesse cenário de ambiente mais adversos, pós-crise, normalmente saem muito mais fortalecidas, com muito mais market share, com muito mais poder de barganha, né? Então acho que é isso que reforça algumas teses de o Brasil tem grandes cases vencedores que já passaram por outras, né, volatilidades, por outros cenários de juros altos, etc., e continuam performando, né? Então a gente vai ter a distribuição de dividendos aqui de várias companhias, né? E um ponto importante também, né, a gente viu várias
empresas brasileiras tendo bastante conexão com o mercado internacional, né, com bastante receita em dólar. Então, acho que isso também mostra a força que o Brasil tem ainda na parte corporativa. Talvez vai um pouco, tirando um pouco esse rótulo nosso que só commodity, né? Então, acho que não é só commodity, óbvio que a nossa matriz econômica é commodity, mas obviamente tem muita coisa aí que a gente tem feito em aviação, meios manufaturados, proteínas, vários outros setores, celulose, né? Que a gente faz bem feito aí na parte globalmente, eu falando. Que você pega o número assim, você pega a receita, tô olhando para... Vou colar porque a cabeça agora... Você pega a receita, cresce, vai arredondando aqui, 4,5% ano contra ano. Você pega acima da nossa estimativa, né? Cresce, receita acima da nossa estimativa, 4,3%. EBITDA, 3,3%. Lucro líquido, 10,2%. Da receita para o EBITDA, você basicamente tira CPV e despesa, né? Então, o teu EBITDA está crescendo um pouco menos do que a receita. Aí mostra nesse lado. Você teve alguma pressãozinha já de inflação, mas tua atividade, tua receita, ela ajudou o teu EBITDA a crescer de forma absoluta acima do que a gente tinha. Só que como o lucro líquido ele cresceu muito acima da nossa estimativa, aí você demonstra ainda o impacto positivo de despesa financeira menor, sem dúvida alguma. Tem um ponto aqui importante nesse aspecto, mas de fato também, como eu falei antes, demonstra essa capacidade de gerar alavancagem operacional das companhias, mesmo no ambiente onde a atividade vai muito bem. Então, assim, você perguntou fatores em comum, né? 2 fatores em comum. O resquício ainda de uma despesa financeira menor, mas, só de novo para ser bem vocal, uma atividade que está ajudando a receita a crescer ainda um pouco acima da estrutura de custo de despesa das companhias. E acho que só para acrescentar uma pitadinha de macro, né, talvez a gente esteja vivendo justamente nesse ponto de inflexão. Porque a atividade está muito forte, porque a gente está empregando praticamente toda a nossa mão de obra. Uhum. Né? A gente está com desemprego na mínima histórica, 6,6%. E se, para crescer esses 3,2%, que é a estimativa aqui do banco, para o PIB desse ano, a gente teve que empregar mais pessoas, isso significa que a produtividade do Brasil não está crescendo no mesmo ritmo. Então, se você aumenta essa sua demanda por conta de estar todo mundo empregado, com ganhos reais no salário mínimo, com uma massa salarial crescendo, e a atividade está nesse patamar já praticamente sem capacidade ociosa, a gente está acabando de contratar a inflação para frente. E aí eu acho que esse é o ponto importante que conecta, né, esse cenário com, além das questões fiscais, o movimento de juros do nosso Banco Central, que já antevendo que esse tipo de atividade forte, com desemprego baixo, com poucos ganhos de produtividade na economia, isso é muito potencialmente inflacionário, né? Então, a gente está colocando isso tudo no radar. O Banco Central, né, está colocando isso tudo no radar nesse novo ciclo de alta de juros que a gente iniciou ali em setembro. Então, já que você já puxou aí esse ponto de atividade, queria entender o fiscal, né? Acho que como a gente falou ali no começo, Acho que todo mundo quer entender, gente. É o ponto do Brasil ali. E tem algumas semanas que a gente espera o pacote, o anúncio ali dos cortes de gastos. Por que não saiu ainda? O que falta? O que tá travando? Eu acho que é muito complexo, né? Qualquer discussão de fiscal, ela, por definição, é uma discussão de política pública, né? Então, você tá tendo que negociar com os ministérios, com o Congresso e com a própria população sobre qual projeto de país a eleição vencedora no ano 2022 prometeu e o que eles vão entregar potencialmente. E aí eu acho que essa que é a grande questão. A gente, de fato, precisa de algum nível de ajuste fiscal e isso tem que vir pelo lado dos gastos. A gente já teve, né, uma expansão dessa base tributária expressiva desde o ano passado, quando o Haddad e a equipe econômica conseguiram aprovar várias medidas, inclusive taxação de fundos exclusivos, de offshore, né, uma revisão ali desses créditos tributários. E isso é importante, a gente precisa sim recompor a base tributária, mas o mercado, de certa forma, quer também enxergar algum nível de esforço por parte do governo de fazer ajustes pelo lado da despesa. E aí eu acho que essa que é a grande dificuldade, né? Porque você precisa coordenar com o Ministério da Saúde, da Educação, dos Transportes, da Infraestrutura, de todos os campos vão ter que ceder de alguma forma. E aí até, inclusive, na semana passada, a gente teve o anúncio de que o Ministério da Defesa, inclusive, ia estar fazendo ali a sua contribuição para esse tipo de ajuste. O que saiu, né, pelo menos na mídia até agora, porque até hoje, né, hoje é quinta-feira, a gente ainda não tem nenhum documento, a gente não tem nenhum projeto de lei, nem PEC apresentado oficialmente para a gente poder trabalhar em cima dos números.
Mas o que saiu aí na imprensa é que seria um pacote de aproximadamente 70 bilhões de reais em 2 anos e que isso incluiria, inclusive, revisão, né, redesenho de políticas públicas e, potencialmente, uma revisão do indexador do salário mínimo. E eu acho que isso é bem importante, principalmente para os próximos 2 anos, porque se a gente hoje, né, a regra do salário mínimo é crescer INPC mais o PIB de 2 anos para trás, a gente está falando de atividade bastante resiliente. A gente já contratou para os próximos 2 anos um crescimento real do salário mínimo de 3%. Então, isso é acima do limite do próprio arcabouço fiscal, que é o 2,5% real que se permite crescer a despesa. Então, a gente está... Exato, é uma incongruência interna dentro da própria estrutura do desenho do arcabouço. E aí que eu acho que a gente está nesse momento tenso, né? Por quê? Primeiro, acho que é muito importante explicar para todo mundo que o objetivo, né, do governo, do Haddad, desse pacote, não é reduzir o déficit primário. Não é cortar despesas de forma permanente. É fazer uma rearrumação dentro de casa para que as despesas discricionárias elas não fiquem comprimidas a ponto de inviabilizar o próprio arcabouço. Porque a gente tem 92% das despesas sendo obrigatórias e só 8% sendo discricionárias. Sendo que mesmo dentro das discricionárias, você tem algumas que a gente chama que são questões impositivas ou mínimos constitucionais. E aí o que acontece? A gente não está fazendo esse pacote para melhorar a trajetória dívida PIB do Brasil no longo prazo. A gente está criando mecanismos para dar mais sobrevivência ao arcabouço fiscal da forma como ele está. Porque se a gente não fizer esse tipo de mudança, né, de ajuste, só a pressão dos mínimos constitucionais de saúde e educação, que crescem percentuais das linhas de receita que da União também está explodindo, porque está todo mundo empregado. Então, principalmente essas receitas que vêm da folha de salários, isso está bastante forte. E também a atividade está crescendo muito. Então, tanto a gente pega os indicadores ali antecedentes de PMS, PMC, PIN, a gente vê que, de fato, todos esses setores estão contribuindo para uma arrecadação maior esse ano, que chega a 9,5% real no acumulado do ano. Então, assim, de fato, a gente está com uma expansão muito forte das receitas. Só que, se a gente não fizer um ajuste pelo lado da despesa, esse arcabouço ele não para de pé nem até 2026. Então, a ideia da equipe econômica é fazer certas desvinculações, fazer algum nível de ajuste para aumentar essa flexibilidade orçamentária, porque a gente sabe que o nosso orçamento é extremamente engessado, então, mesmo que o governo quisesse fazer muitos cortes, a gente só tem 8% de despesas discricionárias, as obrigatórias você não consegue. Então, o governo está meio que nessa tentativa de criar consensos para conseguir construir essa sustentabilidade do arcabouço. E aí você precisa conversar com todo mundo. E a gente teve ali uma agenda bem intensa, até mesmo com os eventos do G20. Hoje, né, o Xi Jinping ainda está aí no Brasil trocando essa ideia com Lula. E isso acabou tirando um pouco o foco desse anúncio, né? Então, a gente espera, o mercado, de certa forma, que a partir da semana que vem tenha ali algum nível de anúncio, né? Mas, como o mercado já está meio gato escaldado, acho que a gente vai esperar um pouco mais para ver o que vai ser implementado, como vai ser implementado e se isso, de fato, vai produzir os efeitos que estão sendo apresentados, né? Então, acho que ainda está bastante complexo, o que justifica essa elevação dos prêmios de risco que a gente vê hoje para todas as classes de ativos. E essa questão fiscal é, inclusive, um dos pontos principais mencionados na própria ata do Copom sobre o que é uma das justificativas dessa mudança de ciclo de política monetária. Né? Porque se a gente não tem um fiscal consolidado, sólido, e que de alguma forma cria essa ancoragem das expectativas, você acaba tendo, né, o ajuste fiscal pelo lado da receita, ele é inflacionário, porque você está aumentando seus gastos, e ele ainda é uma incerteza institucional, né? Porque se você não consegue ancorar essas expectativas de longo prazo, e a taxa que importa para o mercado, para as empresas, para todo mundo, não é a Selic, né? É a taxa de longo prazo. E essa taxa está completamente atrelada à qualidade da política fiscal brasileira, né? Porque isso está atrelado também à nossa capacidade de pagar a nossa própria dívida. Então, se a gente caminha para uma deterioração fiscal, a percepção
do próprio investidor acerca da capacidade do governo de honrar seus compromissos, ele acaba sendo deteriorado também. E aí a gente passa a exigir mais prêmios para conseguir emprestar esse dinheiro para o governo. Então, é bem complexa essa situação. Mexe na credibilidade, né? Acho que essa palavra é o checkmate, né? Que a gente olha hoje quando está conversando com os clientes sobre o porquê os ativos não andam, né? O porquê andam para alguma direção, né? Porque a bolsa não anda e porque os outros ativos andam nessa direção de piora de risco. A palavra é essa, credibilidade. E quando se fala de credibilidade, também não é só a credibilidade, né, do Brasil dar um calote. A gente está dando credibilidade do Brasil estar indo para um caminho melhor. Acho que esse é o principal ponto. Que a gente fala muito dessa conexão com o mercado americano, né, de bolsa ali, que é a minha praia principalmente. Por que a turma continua comprando a bolsa americana mesmo estando cara? Porque há uma expectativa de uma expansão de múltiplos, né? Há uma expectativa de novas tecnologias, há uma expectativa de desregulamentação dos setores com a vitória do Trump. Há expectativas de crescimento, há expectativas positivas. Então a turma topa pagar um prêmio, né? Topa tomar risco de comprar algo que estaria na teoria caro, com a perspectiva que vai expandir o lucro, né? Mesmo pagando um preço mais caro. Aqui no Brasil é o contrário, né? Você tem uma bolsa de graça, mas por que a turma não compra? Porque acha que vai ficar mais barata, né? Não tem perspectiva de aumentar o L, né? E o P ali, obviamente, fica depreciado. E mesmo a gente vendo as empresas entregando, o resultado como o Bruno comentou, fica a pergunta, entregando em cima de qual plataforma, né? Atividade forte, ela está sustentável? Esse câmbio mais forte vai começar a bater em que momento? Essa Selic, talvez caminhando para 13, né? Tem gente falando em 14, em que momento isso também freia essa economia? Então, acho que essas dúvidas é que não deixam a bolsa aqui convergir, né, se ajustar esse spread de bolsa barata, e lá fora fomenta isso. Então, credibilidade não só de calote, mas credibilidade também de melhora, né? De estarmos resolvendo pontos importantes. E eu acho que esse ponto é importante, né? O mercado não tem dado o benefício da dúvida, né? Então, assim, a cada minuto que passa, há uma preocupação de, né, alterar o cenário, há uma preocupação de que talvez, né, não seja entregue que o mercado esperava, né? E aí que a gente fala mercado esperava, parece que a gente é uma entidade, né? Mas que o Brasil precisava que fosse entregue, acho que é a palavra, né, correta. Então, acho que isso realmente tem penalizado muito. E aí o que a gente fala, né, muito do relativo, que a gente vai falar um pouquinho de geopolítica aqui, não tá um ambiente lá fora maravilhoso, né? A gente fica olhando os ativos nos Estados Unidos, achando que parece que tá um baita bull market global. Não é esse cenário, né? Há uma exuberância americana, ponto. O resto inteiro é outra dinâmica, né? China, Europa. Então, assim, emergente, né, em si. Então, estamos ali, como a gente brinca, né, com um barco cheio de furos ali e o mar tá super agitado, né? Então, acho que esse é um ponto hoje que a gente, de cada 10 ligações na mesa, 9 é para perguntar por que a bolsa não anda, mesmo com esses relatórios e evidências matemáticas, que está muito descontado e que é uma grande oportunidade. Acho que está em cima dessa palavra de credibilidade, perspectiva de melhora de cenário. Fora que também tem a discussão que o mundo é relativo, né, cara? A gente volta mesmo a falar assim, a gente não é ilha, né? Então, assim, quando o investidor ele toma a decisão de comprar equity, ele pode comprar equity onde ele quiser. É o mesmo Sim. clique do mouse. Ele, assim, a gente tava lendo recentemente, né? Olha a Argentina. Assim, bancos na Argentina, alguns andaram 200% das ações de bancos. Assim, tem visto, a gente começou a ver talvez os primeiros sinais de política econômica. Lorena, se bobear, tem muito mais capacidade de falar sobre isso do que eu, mas, né, eu lendo por alto, os primeiros sinais de política econômica realmente fazendo ponto de inflexão, seja do lado fiscal, seja do lado de inflação, e o mercado vai antecipando. Você olha a dinâmica competitiva na Índia, por exemplo. Assim, o mercado lá, como um todo, assim, inovação pujante, múltiplos, o mercado começa a pagar os múltiplos mais altos. O México também, mercado de vizinhança com os Estados Unidos, tudo bem, tem a discussão agora pós-eleitoral, mas também um diferencial competitivo, lado fiscal muito melhor do que o nosso, né? Quando você olha pelo menos a dinâmica de tanto o endividamento quanto a dinâmica da dívida adiante. Então, assim, o mundo é relativo. Assim, por que assim, às vezes você fala assim, pô, beleza, é muito barato, realmente tem empresas muito boas, tem alguns diferenciais competitivos, tem. Então, o mercado consumidor gigantesco no Brasil, tem. Por outro lado, você está sempre na discussão do delta, né? É o delta crescimento, né? Quem tem a possibilidade de me entregar um delta crescimento maior? Sei lá, a Índia, México, a Argentina, o Brasil, enfim, aí tem sempre esse ponto também que a gente tem, você olha o absoluto, o número, o mercado parece realmente muito barato, mas você olha também o restante. Vocês olham os seus outros pares e vê quem está performando melhor, né? Eu acho que até em relação a essa questão da Argentina,
o que precisa ser feito no Brasil do ponto de vista fiscal é o que a gente chama de choque de credibilidade, que é você fazer uma mudança muito expressiva de forma rápida para você reancorar essas expectativas, para você mudar, né, essa trajetória. Que mais ou menos o que o Milei fez. Só que choques de credibilidade na política fiscal, ela, por definição, de novo, tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo próprio Executivo, e isso é politicamente muito sensível. Então, se a gente está num ambiente em que a própria polarização ainda está persistente, a gente vê ainda muitas críticas e um governo sem maioria numa defensiva, a chance de você ter esse choque de credibilidade que, de fato, mude essa trajetória, acaba, né, se reduzindo à medida que a gente já está aqui há quase 4 semanas discutindo esse pacote de corte de gastos, né? Então, é muito importante a gente ter essa composição, né, porque acho que o nosso próprio Banco Central, ele deu um choque de credibilidade quando dessa transição para o Galípolo, né? E aí a gente conseguiu, de alguma forma, acreditar um pouco mais na instituição do Banco Central, ou pelo menos reduzir um pouco essa dúvida sobre como deveria ser, ou como vai ser essa condução de uma política monetária já com 7 membros do Copom tendo sido indicados pelo Lula. Agora, para o fiscal, eu acho que aí para a gente conseguir, de fato, destravar toda essa questão de bolsa, enfim, de a própria atividade mesmo, Sim. né, para as empresas investirem mais e tal, a gente vai precisar desse choque duplo de credibilidade, né, tanto da política monetária quanto da política fiscal. E queria puxar, então, a questão global. Como o Bruno até falou, nós não somos uma ilha, então a gente vê aí nos últimos dias o aumento das tensões geopolíticas, né? Ucrânia e Rússia. A gente viu a notícia hoje que a Rússia enviou ali um míssil intercontinental que era desenhado para guerra nuclear, mas ele carregava ali ogivas convencionais. Então, eu queria entender com você, Lorena, como que tá essa situação lá? O que aconteceu? Quais os riscos? Beleza, vamos lá. Eu acho que isso tem que primeiro ser entendido num contexto que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos. Porque qual que é a grande plataforma do Trump para as questões geopolíticas? É que ele fala que ele vai resolver o problema. E aí, uma das formas que, né, as pessoas têm algum receio sobre é que a solução do Trump seria via congelamento das posições. Então, o que foi conquistado até agora fica com cada um e aí tudo certo. Só que isso já levou, né, a própria eleição do Trump já levou as duas partes a se movimentarem ou para recuperar territórios, né, a própria Ucrânia recuperar territórios, ou a Rússia avançar mais sobre o território ucraniano. Para que, se eventualmente for congelado, você está congelada numa situação mais favorável. Aí, né, acho que foi dia 13, se eu não me engano, os Estados Unidos fez uma alteração muito importante nas regras de encaminhamento, né, de armamentos para a Ucrânia. Porque antes a Ucrânia só podia usar os armamentos americanos internacionais, da OTAN de forma geral, para se defender no seu território. E aí o que o Biden, e isso ainda é política externa do Biden, fez? Ele falou, olha, não, eu aceito você usar os nossos armamentos, os nossos mísseis, para atacar facilities no território russo. Então, isso foi uma mudança muito expressiva na guerra, porque a Ucrânia antes só podia se defender. Agora ela está atacando bases militares, está atacando indústria, está atacando, o setor produtivo ali da Rússia. E aí, isso no dia 19, se eu não me engano, antes daí do feriado, o que a Rússia fez? Então beleza, você está me atacando com armamento americano? Eles fizeram uma alteração, uma revisão na doutrina militar da própria Rússia, que trata como uma agressão nuclear qualquer tipo de ataque feito por qualquer país, mesmo não sendo um país nuclear, porque a Ucrânia não tem armas nucleares, mas que tenha o apoio desses países nucleares. Então, o que acontece, né, acho que a conclusão dessa história é que a Rússia, de alguma forma, baixou ali o critério para usar de forma preemptiva ali essas armas nucleares com a própria Ucrânia. Isso é um aumento de tensão de uma forma muito expressiva, porque a gente não existia muito esse receio de se iniciar uma guerra nuclear na Europa. Porque se a gente não é uma ilha, a Europa, inclusive, ela tá colada naquilo. Então, a gente viu até no Chernobyl, qualquer outro, evento nuclear, que os efeitos, eles não são sentidos só no lugar que aquilo aconteceu. Se você tem algum nível de escalada nuclear, não é esse ainda o nosso cenário, tá? Mas eu acho que as armas nucleares, elas funcionam num esquema que nas relações internacionais a gente chama de MAD, que é destruição mútua assegurada. Dado que
a quantidade de poder que esse tipo de armamento tem, você destrói o país, o mundo, algumas vezes, ela existe para não ser usada. Mas a gente não sabe, né, como que é a cabeça ali do Putin, como que vai ser essa situação, como que vai ser o desfecho dessa situação. Mas o que acho que é a mensagem mesmo é que, de fato, os Estados Unidos permitirem o uso de armas americanas para atacar o território russo, para os russos isso agora é uma agressão nuclear, tanto que eles usaram esse míssil intercontinental, que é um míssil criado para carregar ogivas nucleares. Então, assim, eles não estavam carregados de armamento nuclear, eram convencionais, né? Mas, assim, é um sinal de fato, o aumento dessas tensões ali no leste europeu. Então, tá bastante importante aí pra gente continuar acompanhando. E mexeu com o petróleo, né? Essas tensões geopolíticas mexem, né? Então, mexeu, mas mexeu menos, acho que do que o mercado, quando você olha para o histórico, precificava, né? Assim, é curioso, o prêmio de risco, quando você olha para o petróleo, em relação à questão o prêmio de risco geopolítico no petróleo hoje, ele parece muito contido. Talvez o mercado, ele de fato, não sei se a palavra correta está complacente, enfim, mas acho que o mercado ele enxerga, porque a gente tem visto muita escalada e rapidamente você distensiona. Então o mercado falou, poxa, peraí, beleza, eu olhei passado recente, você escala rápido, mas você distensiona rápido também. Então tá bom, não vou colocar isso na mesa. E aí o mercado se volta para os fundamentos do petróleo, você tem realmente muita oferta, você tem uma capacidade ociosa muito grande também, historicamente relevante por parte dos países da OPEP. China patinando. A China patinando. Então, você coloca tudo na conta, o mercado entende, né? De novo, o prêmio de risco vai e volta muito rápido, beleza, não vou colocar isso na conta, olha para a oferta e demanda, para o fundamento, e fala assim, bom, beleza, então é muito mais para a oferta. Então, realmente não parece que esse preço deveria, né, dado seus ralis para 80 alto, 90, enfim, 100, como foi no passado. E aí você fica meio encaixotado na discussão do seu 70 com 75. Por outro lado, tem um argumento também que não deveria ir muito para baixo disso aí, porque os países da OPEP, eles têm realmente uma questão fiscal, que eles precisam do petróleo, um preço de petróleo alto, para manter o seu fiscal ancorado, de certa forma. Então, é o argumento para, de repente, o preço do petróleo também não ir para os 65, 60, mas também hoje você não tem um argumento para advogar que ele vai para 85, sim, 90. Mas, eu acho que até a própria dúvida em relação ao crescimento global. Também, justo. Também não é hoje um gatilho nem para cima nem para baixo, né? Acho que a gente está com bastante incerteza sobre o próprio crescimento dos Estados Unidos, os impactos dessas políticas do Trump, o crescimento da China. Quando é que vem um pacote fiscal da China também? Então, se vem, né? A gente está muito num ambiente de bastante incerteza. E eu acho que daqui para frente, né? Principalmente no dia 20 de janeiro, com a posse do Trump, obviamente tem muita... Ele está escolhendo ainda os seus ministros, sim, lá, vamos dizer assim. E eu acho que o mercado ainda tem muita dúvida do que foi promessa de campanha, o que vai ser executado, como vai ser executado, né? O que seria esse ganho de eficiência que o Elon Musk tem como discurso, o que seria deflacionário vis-à-vis o corte de impostos, vis-à-vis a redução de mão de obra, talvez com políticas imigratórias. Então tem várias coisas ainda que o mercado, obviamente, quer olhar, né, provavelmente a partir de janeiro. Mas isso que a gente comenta ali, que esse nível de incerteza acaba, por um lado, até sendo bom para os Estados Unidos, que eu digo que assim, a turma... Você vê até quando você vê um momento de crise nos Estados Unidos, a turma compra dólar, né? Então, assim, ter mais volatilidade no mundo acaba sendo positivo para a economia americana, mesmo quando as dúvidas são lá. Porque a turma pensa, pô, se tiver tudo ruim, eu prefiro estar ainda comprado nesse cara que ele é mais robusto, está longe dos conflitos geopolíticos. Ainda o dólar é a moeda de troca do mundo, ele tem impressora, né? Aí está uma discussão, né, sobre criptos e etc., que ganhou muita força junto com o ouro, etc., de você ter ativos, né, descorrelacionados, mas ainda o dólar é a moeda de troca do mundo, né? Então, acho que isso aí também, nessa que o Bruno foi de relativo, tem pesado contra a turma querer tomar risco em emergente nesse cenário adverso e podendo ter um prêmio alto em renda fixa americana e boa perspectiva para a bolsa líquida, etc. Então, acho que realmente a nota para passar de ano está bem mais alta aqui para a gente conseguir receber um pouco desse fluxo. E eu acho que esse dólar forte também tem a ver com todas essas políticas que o próprio Trump defendeu na campanha, elas são inflacionárias, né? Então, se a inflação nos Estados Unidos é mais alta, isso exige que o Banco Central de lá tenha também taxas de juros mais alta, você acaba tendo um dólar
internacionalmente mais valorizado também, né? E isso pra gente não é uma notícia tão boa assim, né? Porque se a gente vê que, né, a nossa desvalorização do real também tem a ver com, na verdade, o fortalecimento do dólar, e existe todos esses canais de transmissão do dólar para a inflação, dessa inflação para as expectativas, das expectativas para a política monetária, a gente vê alguma dificuldade ainda do próprio Banco Central de medir esses impactos, né? Então, assim, é muito difícil. Eu acho que a gente está num cenário muito complexo do ponto de vista doméstico e externo, em que as coisas, elas vivem num processo de co-constituição, né? A gente não consegue saber o que veio primeiro, né? Se é o juro lá nos Estados Unidos está mais alto, se a gente vai ficar mais alto aqui, se vai ser, na verdade, um ganho super amplo, né, de produtividade, com crescimento, com um monte de coisa. Então, acho que realmente é um cenário desafiador aqui para a gente analisar. Mas até uma pergunta, quanto você acha que foi da abertura da B? Foi da questão do pós-Trump? E quanto você acha que foi de fato fiscal aqui? Acho que tem um mix dos dois. É um pouco difícil, assim, se a gente olha no comparativo com as outras, inclusive moedas e juros emergentes, esses também tiveram um impacto para cima, né, a partir do momento que lá fora, né, que baliza todos os outros que você tá aqui. Mas, assim, eu não sei em bips o quanto que deveria ser essa... Pré-discussão eleitoral americana, acho que a B tava o quê? 6,40, 6,5? Por aí. Por aí, agora tá 7. 6, tem uns 50 bips 80, ali. Mas tá, assim... Tá 6,80 agora. Nesse momento, depende do vértice, né? Mas o 35 ali. Por aí. Por aí. Abriu uns 30, 40 bips. Tá. E aí você tem os dois, né? A gente acabou coincidindo esses calendários. Do próprio Trump tá sendo eleito, com a gente prometendo um pacote que não vem. E aí fica realmente, acho que esse ambiente. Eu acho que a questão também do Trump ser eleito, como ele foi eleito, fez diferença também. Verdade. Nessa com operação, Republicans. O mercado ele ganha convicção de fato pagar, ele vai conseguir implementar. Eu acho que essa que era a dúvida, né? Se ele vai ou não conseguir implementar as medidas. Agora, com o domínio tanto da Câmara quanto do Senado, isso fica muito mais fácil. E aí eu acho que a dúvida realmente ainda fica sobre as taxações. Porque qualquer política comercial internacional, né, essa taxação de importação, ela, por definição, ela não é fiscal. Né? A gente não está falando aqui de uma política fiscal, a gente está falando de uma política de comércio que compete ao executivo, de fato, apresentar. Então, em teoria, né, para aumentar ali até um certo patamar, depois disso você precisa, sim, do Congresso, mas até um certo patamar, os Estados Unidos, o Trump, não precisa do apoio do Congresso. E aí ele pode usar esse argumento de taxação internacional, não só da China, né, porque a gente tem que entender que a proposta do Trump é 60% para a China e 10% para o resto do mundo. Sim. Inclusive Brasil, Europa, México, todos os países estariam incluídos aí nesse pacotão de tarifas. E aí o ponto é entender de fato se ele vai usar isso como um argumento de barganha comercial ou se ele vai implementar porque a ideia dele, né, desse decoupling, principalmente em relação à China, é os Estados Unidos se tornar cada vez menos dependente dessa relação comercial com os chineses. Então, eles estão nesse momento agora de fato, entender o que vai ser barganha, o que vai ser implementado e o que vai ser, de fato, executado, né? Então, importante. Boa. Queria voltar um pouco na temporada de balanços, Bruno. Entendeu? Eu falei ali no início o destaque do setor de alimentos e bebidas. Então, eu queria entender com você qual que foi o destaque positivo e se teve algum destaque negativo. E eu acho que de alimentos e bebidas eu vi ali no relatório que, olhando por empresa, foi a JBS, né? Assim, de destaque... É porque essa temporada de alimentos e bebidas, quando você olha... Quem tá lá dentro? Né? JBS, Marfrig, Minerva, Ambev e M. Dias Branco. Bom, destaques negativos aqui, M. Dias Branco foi, de fato, o destaque negativo aqui da temporada. Da temporada como um todo ou só do setor de alimentos? Do setor de alimentos e bebidas. Tá. Dentro do setor de alimentos e bebidas, né? E acabou que ali você ainda tem realmente... Assim, teve uma desalavancagem operacional, no caso. Então, tem uma questão ali realmente de oferta, enfim, esteira de venda. Enfim, ali é um ponto que já vinha, de certa forma, tinha melhorado, o mercado, o papel raliou, o mercado pagou a melhora operacional, mas esse último TRI acabou decepcionando o mercado como um todo. E, de fato, o lado positivo ficou ainda pela parte de proteína. Era esperado que a BRF trouxesse um resultado bom,
ela conseguiu trazer um outro resultado recorde. Realmente, assim, a esteira, né, o momento de exportação, dos spreads de exportação da proteína de frango, Brasil, na exportação, estão muito bons. Os spreads de exportação lá fora, perdão, os spreads de exportação doméstico no mercado americano também vai muito bem, e aí favoreceu a JBS. Então, essa dinâmica, ela segue viva. Milho com preço baixo, muito bem comportado, principal custo, né, na estrutura de CPV, né, de custo do produto vendido, milho é o principal CPV da BRF. Então, você tem o teu principal componente de custo num preço relativamente baixo. A cadeia, ela não está sobreofertada, ao contrário, ela está equacionada. Isso, até pouco tempo atrás tinha discussão de a cadeia ainda meio sobreofertada de proteína. Isso foi, ao longo do tempo, se resolvendo. E você tem uma demanda ainda relativamente boa, principalmente do mercado chinês. Então, você tem, e o dólar desvalorizou. Então, você tem todos os componentes, cara, apontando para margens muito boas. BRF com, de novo, um trimestre recorde. Foi uma surpresa positiva, talvez um pouco menos positiva, porque, de novo, o mercado já vinha aventando essa questão. JBS pega essa discussão também do spread do mercado de aves lá fora, né? No caso, o mercado americano. Então, esse fenômeno de proteína de aves como um todo performando bem não é só um fenômeno exportação Brasil, né? É um fenômeno, de fato, global. E a BRF ainda também se favoreceu. Os suínos foi bem, a parte de processada Brasil, que também, tanto para a BRF quanto para a JBS, ambos, e aí está ligado à atividade, está ligado à renda, que é essa dinâmica que a gente falou aqui no início do nosso papo. Então, você pega todo esse combo, BRF destaque, JBS destaque, Marfrig veio um pouco melhor também do que a gente esperava, e aqui ainda é ajudado pela exportação de bovino do Brasil, mas também ajudado por um nível de margem no mercado americano, olhando para bovino nos Estados Unidos, que apesar do mercado lá ainda estar passando por um momento de ciclo pior, onde você tem menos oferta de gado para abate, as margens aparentemente elas não vão ser tão ruins como em outros ciclos mais fracos do passado. Pelo menos foi até o que a própria Tyson Foods comentou na teleconferência deles. Então, isso também ajudou a própria JBS e também ajudou a Marfrig. Então, assim, de fato, o setor ele veio muito bem. Gerou caixa, dividendo, tudo que a gente gosta, né, de ver nas companhias que estão performando bem. Todas essas empresas trouxeram nessa última temporada de resultado. E aí a Ambev também acabou um pouquinho resultado meio em linha com o que a gente tinha, mas o principal catalisador, que era repasse de preço para você expandir a margem, isso não veio. Então, você tem volumes relativamente bons, mas a gente ali não enxergou um grande catalisador. Legal. Bom, para caminhar aqui pro fim do podcast, como que estão as expectativas aí para essas últimas semanas do ano e também para 2025? O que a gente tem que ver, olhar? Eu acho que a gente está na mesma dinâmica, né, dos últimos podcasts, né? Até foi até a dinâmica do ano passado um pouco também, né? A gente tem um ambiente, né, de bolsa que estaria preparada para ter um rally de preços, né, vamos dizer assim, mas realmente com poucos gatilhos, né? O setor estrangeiro ainda, né, como eu comentei já brevemente, com pouco incentivo para tomar mais risco em emergentes. O local ainda, obviamente, essa Selic com ciclo de alta prejudica o fluxo, né? O institucional ainda toma resgate nas operações de mais risco, né, gerindo para parte de crédito. Então, realmente, os gatilhos de fluxo ainda baixos, né? Mas olhando o que a gente sempre alerta, né, que foi o que aconteceu ano passado, é impossível prever esse exato momento em que a gente tem essa performance. A bolsa, normalmente, em 5, 6, 7 pregões no ano, representa 90% da performance daquele ano, né? Então, não dá para você ficar de fora, não dá para você acertar o momento, é realmente escolher muito bem as empresas, está muito bem alocado, né? Alguns nomes que a gente comentou aqui estão aí, são empresas centenárias, provavelmente vão existir nos próximos 100 anos, e vão passar por governos e crises, situações e geopolíticas e fiscais e presidente dos Estados Unidos, no Brasil. Isso, essa acredita que elas vão, né, ter sucesso novamente, é hora de comprar, né? Então a gente obviamente está ali nesse movimento. Não é óbvio, né, essa questão de risco de credibilidade, risco de perspectivas boas. É um momento difícil de se investir, né? Você é bombardeado por notícias ruins, você é bombardeado por grupos de WhatsApp, pelos colegas, mas é nessa hora que você tem que tentar sair desse barulho todo, tomar decisão ali olhando
né, ao longo prazo e comprando ativos baratos, né? Tudo que fala que it's all about price é sempre sobre o preço, né? E eu acho que hoje tem muito desaforo na bolsa ali que não dá para ignorar, em fundos imobiliários, em fundos de infraestrutura, né? Os spreads ainda ficam um pouco mais amassados, então olhar um pouco mais alternativos que vale a pena e realmente, né, imaginar que faz parte, e a gente está num ambiente de bastante aversão a risco, tem que ter um pouco mais de estômago. Do ponto de vista aí político, o Congresso entra em recesso no dia 20 de dezembro. Então, até lá, o governo ainda precisa definir esse pacote fiscal, como ele vai vir, se vai ser uma PEC, se vai ser um projeto de lei complementar, se vai ser os dois, qual vai ser o cronograma de aprovação disso no Congresso, porque a gente, de fato, está com uma agenda muito corrida, porque, além das LDO, né, da PLDO, que ainda não foi aprovada e que foi encaminhada em abril, a gente tem o orçamento do ano que vem, que apelou para ser apresentado, para ser aprovado. A discussão sobre as emendas parlamentares ainda está, de alguma forma, sem uma definição, né? Teve aprovação, mas ainda falta ali alguns destaques, porque volta para a Câmara dos Deputados. Falta ainda a regulamentação da reforma tributária. Então, são os dois projetos de lei, tanto o 108 quanto o 68, que estão ali parados no Senado. Falta ainda também... enfim, as definições para as eleições da Câmara e do Senado, né? Então, a gente tem ali um favoritismo do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre para ocupar ali tanto Câmara quanto Senado, mas essa composição de agendas pessoais, e eu acho que aqui é importante lembrar, hoje o Davi Alcolumbre é o presidente da CCJ, do Senado. Então, nada começa no Senado sem passar pela CCJ. Então, a própria agenda política dele, de autopromoção para tentar conseguir espaço para a presidência do Senado ali em fevereiro, pode atrasar ainda esses projetos, enfim, essas prioridades ali do governo. E aí é continuar acompanhando, porque a gente não tem bola de cristal para saber quando que isso vai ser de fato apresentado e qualitativamente entender o que for apresentado, né? Acho que não é só o número, mas sim o quão estrutural vão ser essas medidas apresentadas pelo arcabouço, por esse novo projeto de reajuste do arcabouço fiscal. Então, acho que tem bastante coisa aí em política em Brasília para acontecer até o final do ano. Bruno? Não, assim, tem muito que agregar nesse ponto final, não. Gerson e a Lorena já trouxeram os principais parâmetros para a gente ficar de olho. Mercado olhando para uma coisa, que é a discussão do catalisador, que seria o pacote. Realmente parece ter muita coisa no preço. Por outro lado, a questão global também ela traz essas pressões que a gente comentou anteriormente, né? Se invariavelmente o mercado começar a pagar mais por uma discussão inflacionária nos Estados Unidos, a gente vai ter a gente vai ter uma nova dinâmica, a gente pode ter uma nova dinâmica desafiadora para cá, para o nosso lado doméstico. E nesse mercado onde, nessa ausência de fluxo, como a gente está falando, que a gente está perdendo, né, um pouco nessa discussão do tabuleiro relativo, como a gente está perdendo, né, hoje, né, esse campeonato, você pode acabar, assim, essa dinâmica do desinteresse, ela pode ficar por um pouco mais de tempo. O lado positivo é esse. Hoje você tem uma dinâmica de geração de resultado, fluxo de caixa, dividendo, que talvez seja, se não é o melhor, é um dos melhores momentos dos últimos 5 anos, facilmente, 10 anos com certeza, da Bolsa Brasil. Quantidade de dividend yield que algumas empresas estão pagando hoje, a gente discute se é 8 ou 18. Então, assim, você está sendo relativamente bem remunerado para guardar. Aí a discussão, às vezes, assim, de novo, é muito difícil saber timing. Eu sempre errei timing. Timing nunca foi meu diferencial competitivo. O que a gente discute é quanto desaforo, como o Gerson falou. Quanto desaforo você está pagando. Sim. E tem muita coisa com muito desaforo. Aí é calibrar tamanho. Então é isso. Muito obrigada, Bruno. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigada, Lorena. Obrigada a vocês. Sempre que quiserem, a gente está aqui disponível. Obrigada, Gerson. Boa, Mar. Vamos com tudo. Mais um radar aí para conta. Tá, quase acabando o ano, né? É isso aí. Acho que tá em mais uns 3, mas ano que vem a gente volta com tudo. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Então, se você curtiu aí esse nosso conteúdo, lembre de seguir o canal do BTG no YouTube e do Radar da Semana no Spotify. Até semana que vem.